Este é o tema de conversa para os nossos convidados, André Costa Jorge, diretor do Serviço Jesuíta aos Refugiados, e também João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. Obrigada a ambos por estarem connosco aqui no 360. Sr. Bastonário, estas pessoas podem estar detidas, tal como ouvimos o Ministro dizer em relação à situação em questão, o Ministro Leitão Amaro? Em primeiro lugar, boa noite. O que a lei diz é que é detido por autoridade policial. Eu não ouvi bem as afirmações do Sr. Ministro. Agora, há uma coisa que nós temos que perceber e que eu acho que era importante dizer aqui, que é o seguinte. Quando nós falamos de todas estas temáticas, nós temos que sair um bocadinho daquele derby esquerda-direita, porque acabamos por ir um bocadinho atrás disso nas afirmações que vamos fazendo. O que eu acho aqui que aconteceu, e pelo menos dos relatos que tivemos no fim de semana, é que houve um tratamento médico, foram ao hospital, foram verificadas as condições, se eram ou não aquelas que deveriam ser, se precisavam de tratamento médico, e foram presentes a juiz em 24 horas. Agora, o que é que se passa? Como qualquer estrangeiro que está em situação ilegal, tem que ser conduzidos para centros de acolhimento e aguardar ou a saída voluntária ou então o afastamento coercivo. E, portanto, eu diria que a questão terminológica, a lei também fala em detenção. Há quem fale e se diga que quando é uma decisão administrativa deve ser retenção, quando é uma decisão judicial deve ir para detenção, mas eu acho que o problema aqui que nós temos, e que de facto me preocupa muito, é que nós temos um problema grave na sociedade portuguesa. Basta ir, por exemplo, à Baixa de Lisboa, basta ir a outros sítios para perceber a insegurança que se vive em alguns sítios. Não é tão má como dizem, seguramente. E temos esse problema, e temos muita gente que entrou e que foi ficando em Portugal sem ter que fazer prova da legalidade para estar cá, porque houve sucessivos adiamentos, as pessoas, como não conseguiam ter agendamento, tinham um documento a dizer que iam ter um agendamento, era suficiente para a polícia nada poder fazer, e agora nós temos uma situação que está fora de controle e que está o Governo agora a tentar controlar. É óbvio que podemos concordar com isto, podemos concordar com aquilo, mas, por exemplo, quando se analisou a decisão do Tribunal Constitucional, foi uma espécie de vitória da esquerda, temos que mudar os juízes, temos que mudar a lei, isto já não é o que o povo quer é a direita, é os ideais de direita. Mas ninguém falou, por exemplo, que uma das normas que foi considerada conforme com a Constituição é uma norma que diz o seguinte: estas limitações ao direito ao reagrupamento não se aplicam aos Golden Visa, nem às atividades altamente qualificadas. Portanto, há imigrantes de segunda e imigrantes de primeira. Claro, exato. É que nós temos que olhar para tudo, e quando o Tribunal decidiu como decidiu, também tem aqui uma decisão que também é de direita, por exemplo. O que eu quero dizer é, não podemos politizar um órgão jurisdicional. Se não concordamos com o que existe atualmente no Tribunal Constitucional, passe para juízes pura e simplesmente. Agora, querer dizer que é de direita ou de esquerda, consoante a decisão nos agrada mais ou menos, parece-me perigosíssimo para as instituições portuguesas. André Costa Jorge, como é que se coaduna isto tudo com a necessidade das pessoas procurarem? O Sr. Ministro apressou a dizer foi que este processo foi tratado com celeridade, desde logo as pessoas foram presentes no Tribunal. E de facto foi. É importante nós questionarmos que, de facto, esta celeridade acautelou todas as dimensões de vulnerabilidade das pessoas. As pessoas tiveram, digamos, o acompanhamento necessário, foi feito o diagnóstico de saúde mental. Aquilo que se disse logo jurídico, foi que não tinham pedido asilo. Não sabemos, de facto, as pessoas tiveram informação ou acesso à informação que a lei prevê, e a lei de estrangeiros prevê que no caso de haver pessoas particularmente vulneráveis, e aqui estão crianças, são particularmente vulneráveis, deve haver um cuidado pelo acolhimento e pelo acompanhamento destas pessoas. Há um aspecto que me preocupa aqui, que tem a ver com a medida de detenção. Eu não questiono que uma das possibilidades seja, naturalmente, o repatriamento destas pessoas, uma vez que o processo foi feito de forma irregular. De todo o modo, é importante dizer que em Portugal não existem infraestruturas de detenção com capacidade ou com qualidade para o acolhimento de menores, por exemplo. Mesmo a Unidade Habitacional Santo António, o Centro de Detenção no Porto, o único que Portugal tem fora dos espaços dos aeroportos, não tem, na nossa perspectiva, todas as qualidades ou as características. É importante salientar que não puderam ficar no Algarve.
Exatamente. Não há Portanto, não há condições para ficarem lá, O vão ser problema distribuídos por 3 É centros. que neste momento os centros não têm as condições necessárias. O Governo está, pelo que dizem, a construir novas instalações que estão previstas e que neste momento não existem, e que o que se está a passar é que muitas das vezes eles têm transportado uma ponta do país para a outra, como aconteceu Mas aqui. este problema de migrantes não são só os que chegam à costa. Há muitos pelo país. Como é que não há centros capacitados para isso? Porque é que não Portugal foi não já estava pensado preparado isso? para o que aconteceu. Nós duplicámos o número de estrangeiros e imigrantes em pouco mais de 10 anos. E isso é óbvio que um país como o nosso, porque isto... Mas já não havia essa capacidade há muitos anos. Não, claro. É verdade que o número de pessoas na USA... Não é de há um ano ou 2? Não é de há um ano. O que aconteceu foi que nós passámos uma fase em que tivemos uma tempestade perfeita. Nós não nos podemos esquecer disso. Tivemos um serviço para acabar durante 2 anos. 2 anos. Depois tivemos, ao mesmo tempo, uma manifestação de interesse que permitiu a entrada de muita gente. E estes migrantes poderão agora apanhar isso, porque se este prazo legal de 60 dias, até 21 de agosto é com a AIMA e depois será com a PSP, que vai assumir então as novas competências administrativas, não é? Portanto, eles apanham mesmo esse período também. Apanham este período Essas transitório. Estarão à guarda... Mas peço desculpa de ter... Não, claro que não. Não, estas pessoas estão à guarda Interrompido. do Estado português, concretamente na Unidade Judicial Santo António, que é o único espaço que Portugal dispõe para este tipo de medida, tirando os espaços dos aeroportos. Este espaço existe desde 2006 e nós temos presença nesse espaço desde a altura que o espaço foi criado, em parceria também com a OIM e com os Médicos do Mundo. Era um espaço que era gerido pelo CEF e neste momento e transitou para a PSP, tem capacidade para 25 pessoas. E, portanto, desde aí se percebe a limitação do espaço. No âmbito da implementação do novo Pacto das Migrações, o que está previsto é que sejam criadas estruturas maiores com mais capacidade de instalação destas pessoas. Agora, é importante perceber também que a detenção, ou a medida da detenção, é a medida mais gravosa. E nós entendemos também que devem ser estudadas e devem ser implementadas, e estamos a conversar também com o Governo nesse sentido, medidas alternativas à detenção. Há experiências noutros países, nomeadamente na Roménia ou na Bélgica, concretamente também através do Serviço de aos Refugiados, em que é possível colocar pessoas à guarda do Estado, mas não em situação de privação de liberdade. Porque os espaços de detenção são espaços de privação de liberdade. E, portanto, aqui... Só devem ser aplicados em última análise. Exatamente. Obviamente que sim. E, portanto, isso todos estamos de acordo. Mas Mas tem o temos que Estado de forma de desenvolver controlar, essas medidas entre aspas, alternativas. não é? Mas o que nós Essas não... pessoas... Peço desculpa por interromper, mas é que nós não nos podemos esquecer que as falhas que nós estamos a apontar relativamente à AIMA, relativamente à falta de instalações, é um sinal de um problema geral. Nós temos os serviços públicos com falta de investimento há muitos anos e aqui verificou-se nas prisões, verifica-se nos tribunais, verifica-se nas conservatórias. Como é que isso se consegue resolver? Eu diria que temos que começar por algum lado. E que é difícil, Portugal tem recursos limitados, seguramente não tem capacidade financeira para agora recuperar todos os serviços públicos. O que eu entendo é que a própria sociedade civil, seja entidades ligadas à Igreja ou não, sejam associações públicas como a Ordem dos Advogados, neste momento extraordinário, têm que apoiar o Governo e têm que ser parte da solução de tudo isto, porque nós temos é que pensar que temos uns serviços públicos que não dão resposta. A situação onde nós estamos neste momento em matéria de imigração é culpa diretamente das políticas que têm vindo a ser seguidas e da falta de capacidade de resposta dos serviços públicos. Quando nós temos ações em tribunal, mais de 50 mil, só para pedir um agendamento na AIMA, isto é pouco mais do que a falência do serviço. Isso. E isto é que isto tem que ser dito, porque nós andamos aqui à volta dos problemas, mas o problema está e tem que ser olhado de frente. E o olhar de frente é envolver aqueles que podem ajudar a resolver o problema. E há muitas associações, muitas organizações que podem ser parte da solução e têm que ser, porque nós estamos numa situação extraordinária. E o Serviço Jesuíta aos Refugiados tem apresentado propostas para, por exemplo, para casos como este? Sim, não é? nós há algum tempo que vimos dialogando no sentido de se criarem, até porque é preciso aumentar a capacidade. E há situações, ou pode haver situações como estas das crianças e das famílias, em que estarem num espaço de detenção parece-me violento. E, portanto, nós temos que cautelar que
também a forma como tratamos estas famílias, lembrando-nos nós também que muitos portugueses e famílias portuguesas foram um assalto. Ou seja, olhando para o fenómeno migratório não como um fenómeno de ameaça, mas um fenómeno de oportunidade para aquelas pessoas. E, portanto, de facto, nós queremos migrações reguladas, queremos migrações seguras, legais, mas estas situações vão continuar a acontecer enquanto as medidas legais não forem suficientemente capazes de serem atrativas, de serem eficazes. Estas iniciativas que são patrocinadas por redes de tráfico vão continuar a acontecer. E as vítimas são estas pessoas que estão nos barcos. Elas não podem ser criminalizadas. E se me permite, há uma coisa que é muito importante. É muito rápido. Há uma coisa que é muito importante que eu acho que nós temos que compreender, que é há pessoas boas e pessoas más. E nós temos que perceber que quem vem para cá trabalhar verdadeiramente integra-se mais facilmente se tiver a família e os filhos consigo do que se estiver completamente isolado num país estrangeiro onde não conhece a língua. Ou grupos de homens. Exatamente, nós temos é que perceber que tipo de pessoas é que estamos a falar e fazer essa distinção. E daí, sem fomentar o discurso do que o que é diferente é sempre ou do derby mau, futebolístico, não é? Sim, porque parece que ou é esquerda ou é direita. As pessoas não têm que ser necessariamente esquerda ou direita. Obrigada, André Costa Jorge, Obrigado. também João Massana. Obrigada por terem estado connosco no 360.